Bom dia a todos, pessoal. Essa aula, mais uma revisão também, tá? De um conteúdo que nós já vimos, mas como está dentro daquele cronograma que a secretaria propôs, né, para as aulas online, então nós vamos revê-lo, tá? Nós vamos falar de novo sobre o reino Monera, que é o reino aí que compreende as bactérias e as arqueias. E esse reino Monera, ele é constituído por seres procariontes. Pessoal, só relembrando que os procariontes são aqueles seres que não têm um núcleo definido. Então ele é procarioto, ou seja, ele é primitivo ao eucarioto. Então não se tem aqui um material genético organizado dentro de uma carioteca, dentro de um núcleo. Então por isso esse nome. São seres unicelulares, eles podem até formar colônias, algumas colônias de bactérias e de arqueias, mas são unicelulares. E temos dois domínios aqui dentro, o domínio bactéria e o domínio arqueia. Aqui nós temos aqui a imagem desses dois domínios, o domínio bactéria e o domínio arqueia. E aí temos o domínio eucária também, perfeito? Pessoal, a importância dos procariontes estão relacionados à decomposição, tá, das moléculas orgânicas, seres vivos que estão mortos são decompostos e aí essa matéria retorna para o planeta através da decomposição aí, realizada pelos procariontes, pelos fungos também. Fotossíntese, perfeito. Algumas bactérias conseguem fazer fotossíntese, conseguem sintetizar a matéria inorgânica, transformá-la em matéria orgânica. Isso é importante porque eles vão fazer parte também das cadeias alimentares. Ou também podem atuar em conjunto com outras espécies, tá? Garantindo aí a sobrevivência dessas. Então isso é muito importante. Também fazem quimiossíntese e se tornam produtoras em ambientes especiais, em ambientes com pouca luz e com muito enxofre, por exemplo. Elas estão relacionadas também ao mutualismo, tá bom? Então, existem várias bactérias aí que estão agindo de maneira mutualística com outros seres vivos, garantindo aí nutrientes importantes para esses seres vivos, enquanto esses seres vivos também garantem aí proteção para essas bactérias. Temos a fermentação também, que é um processo de importância econômica, mas que também é promovido por bactérias também, tá bom? E temos o ciclo do nitrogênio, que também é promovido por bactérias, que nós estudamos lá no primeiro ano do ensino médio. Bom, e essa aqui, pessoal, é a diversidade dentro do domínio bactéria. Nós temos as bactérias e essa é a diversidade, pessoal, das bactérias que existem, a diversidade de formas. E como vocês podem ver, nós temos várias formas. Temos os cocos, que são esses arredondados, os bacilos, que são esses mais achatadinhos, arredondados, mais achatados, não são essas bolinhas, né, como os cocos. Temos as bactérias aqui que tem uns apêndices e outros formatos também. Então existem bactérias de diversos formatos. E como nós vimos, que tem diversas funções importantes no ambiente. Mas nem todas essas bactérias vão ser benéficas. Existem bactérias também que vão ser parasitas, que vão ser ruins para a gente. Tem um método, pessoal, de você conseguir separar as bactérias, de você conseguir organizar essas bactérias, que é o método da coloração de Gram. Foi desenvolvida pelo dinamarquês, né, Hans Christian Gram, em 1884. E a maioria das bactérias elas têm uma camada espessa de peptídeo glicano. E essa camada espessa, ela protege mais, né, a parede. E aí essas são as gram-positivas, são essas que têm uma camada espessa desse peptídeo glicano. Só que algumas têm uma camada bem fininha desse material. E essas são as gram-negativas, porque elas ficam coradas de maneiras diferentes. Então o corante, com a camada de peptídeo glicano, ele reage e forma a cor violeta. E aquelas bactérias que têm o peptídeo glicano mais ausente ou uma camada muito fina, elas ficam coradas aqui com a cor mais rosácea, mais vermelhinha, mais rosa. Tá bom? Pessoal, vamos falar também um pouquinho relembrar, na verdade, um pouquinho sobre a reprodução das bactérias. Geralmente as bactérias fazem bipartição. Você tem a célula mãe que se divide em duas células filhas. Então a reprodução por mitose. Mas também temos a esporulação, que é importante, principalmente em ambientes hostis. Então o ambiente se torna hostil para a bactéria,
ela cria o esporo, e aí depois esse esporo, quando você tem as condições ideais, ele é liberado. E aí esse esporo fica aí esperando as condições ideais para formar novamente aquela bactéria saudável. Também temos as reproduções de maneira sexuada. Temos as reproduções, a conjugação, que é o compartilhamento do plasmídio, que é aquele DNA acessório que as bactérias têm. Então você tem uma célula doadora que vai dar o seu plasmídio ali para outra célula receptora. E aí elas vão fazer uma ponte citoplasmática, que nós chamamos de pilos, e esse plasmídio vai ser compartilhado. Isso é muito importante, pessoal, porque muitas técnicas de biomecânica, não é isso. Biogenética também não é isso. Não vou lembrar agora. Tá? Mas muitas biotecnologia, lembrei. Muitas técnicas de biotecnologia elas utilizam esse conhecimento aqui da conjugação, desse compartilhamento de plasmídios, para fazer aí tecnologias como, por exemplo, produção de insulina, sabe? Utiliza técnicas que utilizam aí a conjugação, esse conhecimento em conjugação, tá? Então, que são importantes aí para as pessoas que têm diabetes, por exemplo. Temos a transformação também. A transformação também é um tipo de reprodução, tá? Sexuada. Você tem uma bactéria que sofreu lise, e essa bactéria vai ter o seu DNA espalhado, né, no meio. Vem outra bactéria, achado não é roubado, pega esse DNA aí que está fragmentado, solto por aí, incorpora, e aí depois essa célula está transformada. Tá bom? E agora, pessoal, vou relembrar aqui algumas doenças, tá, que são causadas por bactérias. Temos o botulismo, que é causado pelo Clostridium botulinum. Modo de transmissão é pela ingestão da toxina, né, dessa bactéria. Essa infecção causa bloqueio dos impulsos nervosos para os músculos, então a pessoa ela fica travada, tá naquela região. Por isso que se usa o Botox, né, que é essa toxina, serve para justamente causar essa contração do músculo ou daquela região que a pessoa quer. Por isso que a pessoa usa ali no rosto, né, para ficar contraidinho, para não ficar flácido, né, para ficar inchadinho, para que dê uma aparência jovem. Mas, né, se você ingerir essa toxina, você pode aí ter o bloqueio dos impulsos nervosos para os músculos e até ter morte, né? Você até morrer por causa disso. Então, as medidas profiláticas é higiene e evitar, né, produtos que tenham ali aqueles enlatados, produtos que tenham as latas estufadas. E é claro, pessoal, quando eu falei ali do Botox, não quer dizer que não tem que usar, mas tem que ter cuidado, né? Porque o Botox vem de uma toxina e deve ser usado somente como profissional. Temos a cólera, que é causada pelo Vibrio cholerae, e ele é transmitido aí pela ingestão de água ou alimentos que estão contaminados, né, com essa bactéria. E aí as características da infecção, os sintomas são diarreia, vômito, cãibras, e a pessoa pode morrer por desidratação ou por paralisia dos rins, pela falta de água, né. E a medida profilática para a cólera, pessoal, é a higienização dos alimentos, mas principalmente saneamento básico. Cólera é uma doença que, em países que investem em saneamento básico, ela é erradicada. Tá? Então, saneamento básico seria a solução para erradicar cólera. Perfeito? Coqueluche é causado pelo Bordetella pertussis. Transmissão se dá por meio de gotículas espalhadas no ar, ou seja, gotículas de saliva, de espirro. Perfeito? Da mesma maneira como que a gripe, Covid é transmitido, tá bom? Sarampo, catapora. As características da infecção: febre baixa, coriza, né, que é o nariz escorrendo, surtos de tosse seca e vômitos. E pode haver algumas complicações, tá? Alguns danos mais severos aí nos órgãos. E aí as medidas profiláticas, nós temos a vacina e também evitar contato com as pessoas que você sabe que estão doentes. Difteria é causado aí pelo Corynebacterium diphtheriae. Modo de transmissão também é por inalação de gotículas no ar. E aí você tem na difteria
o inchaço das cavidades nasais, as tonsilas, né, que são as amígdalas, elas ficam inchadas também, a faringe e a laringe. E aí, esse inchaço pode ser tão sério que pode ter aí asfixia e a pessoa aí morrer. Medida profilática também, vacinação e evitar contato com doentes. Inclusive, pessoal, dê uma olhadinha no cartão de vacina de vocês, hein? Importante, porque as vacinas evitam muitas doenças aí que são severas, são graves e que a vacina aí já previne e você pode viver de boa aí sem ter problema ou medo delas, tá bom? Dê uma olhada no cartão de vacina de vocês. Hanseníase, causado pelo Mycobacterium leprae, ou lepré, melhor, tá? Morte de transmissão por secreções respiratórias de pessoas não tratadas. E aí a hanseníase, ela era conhecida na antiguidade como lepra. E aí você tem na infecção sintoma de perda de sensibilidade nas regiões afetadas, né? E aí você forma essas lesões na pele que são muito, muito características. E aí na antiguidade ter lepra era uma questão de ira divina e tudo mais. Mas é uma doença, na verdade, causada por uma bactéria. E a medida profilática contra ela é a vacinação também, tá bom? E também evitar o contato com pessoas aí que estão doentes. Mais uma vez, a vacinação aqui fazendo toda a diferença, tá bom? E claro, lepra pode levar à morte. Leptospirose, essa aqui é brasileira. Brasil aqui conhece bem. Agentes etiológicos são as bactérias do gênero Leptospira. Esse lepto quer dizer rato. Então é a famosa doença do rato. Morte de transmissão, urina do rato. Características da infecção: febre alta, dor de cabeça, dores musculares, náusea, vômitos, aumento do fígado, hemorragia digestiva, lesões na pele e problemas respiratórios. Leptospirose não é brincadeira. Então a gente fica lá vendo o filme do Ratatouille achando bonitinho. Na verdade a gente está aplaudindo a leptospirose. Perigoso. Tá? Não aplauda, não goste mais de Ratatouille, tá? Ache lá, ó, dá o dislike lá para Pixar. Pode levar à morte. Então, quando você vê lá a enchente ali acontecendo no Mestre Darmas, ali na Avenida Independência também você vê a enchente, não vai lá, tipo, mergulhar nela não, tá? Você pode pegar leptospirose, porque vai com certeza ter xixi de rato ali, tá? Se quando tem enchente aqui nas ruas também da estância. Esquece, tá? Não faça isso, pelo amor de Deus. Então, medida profilática, cuidado contra as enchentes, não vai nadar, tá? Lá ali na Independência ou no Mestre Darmas, quando fica cheio de água, de esgoto, e higiene, tá? Com água e alimentos, beleza? Meningite epidêmica, causado pelo Neisseria meningitis. Pessoal, tem esse nome porque o nosso crânio, ele tem depois, entre ele e o cérebro, tem 3 membranas que protegem, que são as meninges. Então, meningite é porque é uma infecção em uma dessas membranas. E as características da infecção é o inchaço das meninges, que são essas membranas, dor de cabeça intensa, faz sentido, né, porque as meninges estão ali do lado do cérebro, febre e rigidez na nuca, vômito em jatos e pode levar até a morte. Meningite é uma doença bem grave. Medidas profiláticas, vacinação, isolamento de doentes e evitar ambientes que tenham muitas pessoas. Sífilis. Sífilis é causado pelo treponema pallidum. Morte de transmissão é por via sexual ou congênita, ou seja, é uma DST, é causada aí pelo contato sexual e pode ser congênita no sentido de passar de pai para filho, no sentido de passar de mãe para filho, melhor, né? Ali durante a gestação. E as características da doença: inflamação na pele, nos ossos, e também pode ter doenças aí respiratórias, pode causar esterilidade, pode também causar aborto, tá? Morte do feto, e também o feto apresentar más formações. E a medida profilática é o uso de preservativo em relações sexuais. Perfeito? Tétano. Tétano é causado pelo agente etiológico Clostridium tetani. Morte de transmissão ou esporos no solo ou em objetos contaminados. Características da infecção: fortes contrações musculares, a pessoa não consegue descontrair o músculo, então ela fica toda travada, tá bom? E a medida profilática é vacinação e
evitar, né, se machucar e ter contato com solo ou com ferro, né, com coisas afiadas que possam te cortar. Tenha cuidados higiênicos, né? Então, quando você tiver aí um acidente, tá bom? E se você, por acaso, conferiu a sua vacinação, você não foi vacinado contra tétano e você teve um corte, o que você faz? Corre para o hospital porque eles vão te dar um soro antitetânico, tá bom? Tuberculose, causada pelo Mycobacterium tuberculosis ou bacilo de Koch, foi o cara aí que descobriu, né? Descobriu o que causava a doença, uma doença muito comum também ali no século XIX para o século XX. Muitas pessoas morreram de tuberculose. E o modo de transmissão é por inalação de gotículas no ar, tá bom? Passa aí como gripe também, como Covid e várias outras doenças. Características da infecção: você tem uma infecção pulmonar, tá? Então o pulmão ele começa a ficar comprometido, e aí o que vai gerar tosse, né? Principalmente tosse seca, e às vezes tosse com sangue. E aí a medida profilática contra a tuberculose e a vacinação, tá bom? Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me chamar pelo WhatsApp, vocês podem comentar no YouTube, ou vocês podem também colocar alguma coisa aqui no mural, tá bom? Então é isso, até mais, tchau, tchau.